Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse, você sabe, é o nosso Saúde e Bem-Estar, o programa está começando hoje e olha, não é por nada não, mas hoje o programa está muito bom. A gente vai falar sobre hipnoterapia, a gente vai falar também sobre o QI, o quociente intelectual, né? Performance também ligada à neuropsicologia, assuntos bem interessantes. Será que o QI realmente representa a nossa capacidade intelectual, de fato, na vida real de todo dia? E a hipnose, como é que ela é feita, como é que ela pode ajudar a gente ter uma vida com mais qualidade? Vamos falar sobre tudo isso, o programa está começando agora. Muito bem, a gente ouve a palavra hipnose, já logo imagina, né? Aquela pessoa ali completamente entregue e que vai dar todos os segredos ali, vai entregar, coitadinha da pessoa que está sendo hipnotizada, vai comer uma cebola com gosto, achando que é uma maçã, não vai conseguir tirar uma mão abraçada com a outra, mil coisas, né? Um folclore com relação a esse termo, mas hoje a gente vai entender mais sobre esse assunto com uma especialista nessa questão, a nossa querida Carol Campos, psicóloga, especialista em leitura corporal e também hipnose clínica. Está sempre aqui conosco, é sempre uma conversa muito proveitosa e com muita informação útil. Bem-vinda, Carol. Tudo bem? Obrigada, Fernando. Tudo ótimo. Bom estar aqui de novo. Maravilha. Dessa vez a gente vai falar sobre hipnoterapia. Exatamente. O que é a hipnose? Eu falei de coisas muito clichês, né? Que orbitam no nosso inconsciente, né? Nosso consciente. Sim, as pessoas acham que a hipnose é algo muito extraordinário. Será que é uma mágica? Será que a pessoa vai comer uma maçã, vai comer uma cebola achando que é uma maçã? Vai, né? E até pode, né? Isso acontece também quando a gente está falando da hipnose de palco, que realmente existe uma segmentação da hipnose que mostra pra gente que a nossa mente ela pode ser sugestionada, a gente pode receber sugestões e aí a gente realmente acreditar que aquilo ali é fato, que aquilo ali está acontecendo. Mas é claro que quando isso acontece no palco, existe uma preparação prévia para tudo aquilo acontecer. Diferente da hipnose clínica, que a gente não tem como perder tempo ali para poder ter todo esse aparato, né, com o cliente. A pessoa, quando ela busca a hipnose, ela busca porque ela precisa de ajuda em algum aspecto emocional que ela não está conseguindo lidar ou ela não está conseguindo resolver por outros meios, com outras formas de terapia. Por exemplo, quais são esses aspectos emocionais? Um quadro de depressão. A gente pode buscar a origem, a fonte, o início daquela situação através de uma sessão de hipnose. A gente pode entender quando aquilo ali começou. Então, quando a pessoa fala, eu me sinto entristecido, eu me sinto deprimido, mas eu não sei o motivo disso, num processo regular terapêutico, a gente vai buscar investigar através da fala. Com a hipnose, a gente vai acessar a memória, ou aquele sentimento que aconteceu e que desencadeou aquela situação. Vai tirar uns freios? Sim. Nesse caso, aquele freio que foi colocado por uma situação que a pessoa viveu. Ou se não, a gente vai desacelerar também quando é o caso da ansiedade. Porque pessoas que têm um quadro de ansiedade elevado, elas vão procurar também a hipnose para ajudá-las nesse sentido. Então, agora, parar ou acelerar, a gente tem como trabalhar em cima disso. Sim, você falou da hipnose de palco, você falou da hipnose clínica, você falou que a hipnose de palco precisa de ali um preparo, né? Que preparo é esse? Quais são os pontos em comum? Quando a gente fala de hipnose, a gente está falando de uma coisa só, embora tenha essas distinções? Sim, nós estamos dizendo que a mente, ela recebe sugestões, a gente pode sugestionar, a gente tem ali distorções na nossa mente o tempo todo. Quando a gente lê algo e pensa que leu outra informação, é porque a gente não estava completamente presente naquela situação. Então a gente tira o foco, tira aquele momento de consciência total e a gente vai para um outro lugar. A gente poderia dizer assim, trazendo assim um exemplo, só para poder facilitar a compreensão, é como se a nossa mente estivesse separada em 3 grandes áreas. Então nós estamos aqui conversando, nós estamos acessando o nosso campo consciente. Quando de repente eu lembro de alguma coisa que aconteceu comigo, eu posso dizer que eu estou num campo subconsciente. Existem algumas áreas da hipnose que vão falar de subconsciente e inconsciente,
E tem áreas que vão falar apenas de 2 áreas, consciente e subconsciente. E como é que a gente vai entender tudo isso de forma assim que eu vou estar com minhas condições preservadas? Como é que o paciente entende tudo isso? Porque quando a gente fala da hipnose de palco, a gente vê uma pessoa completamente vulnerável, que está ali entregue ao hipnotizador. Quando a gente pensa numa hipnose clínica, a gente imagina essa mesma situação com uma responsabilidade muito grande para quem está aplicando ali todo aquele trabalho. Exatamente. Né? A pessoa que vai fazer o trabalho com a hipnose, ela precisa dizer para o cliente como vão ser os acessos e que tipo de acesso vai ser esse, e até o toque, se for necessário, no corpo da pessoa. Porque a pessoa está ali numa condição que ela não sabe se ela vai lembrar, se ela não vai lembrar, se ela vai poder se movimentar, se ela não vai se movimentar. E existem pessoas que se mantêm no estado de agitação maior, existem pessoas que ficam completamente relaxadas e o corpo não... A gente usa o termo catalepsia, então a pessoa consegue ver, muitas não conseguem falar tudo que estão vendo, tem pessoas que verbalizam o que estão assistindo, que estão acessando ali dentro delas. Né? E você, Carol, tem também a especialidade na leitura corporal. Sim. A leitura corporal e a hipnose, elas seguem juntas? Você pode... Isso te auxilia muito? Sim. Aí que foi a grande sacada na minha atuação, porque a psicologia, ela me levava até certo ponto com o cliente. Eu conseguia acessar até um volume ali de informações, e aí, quando veio a hipnose, ela me permitiu acessar mais, e a leitura corporal, como identifica as emoções no corpo físico, ela toma ali a hipnose como uma ferramenta importante para a gente conseguir identificar o porquê daquele adoecimento naquela região específica, baseado em qual situação que aquilo foi desencadeado. A leitura corporal é uma escola daqui de Belo Horizonte e ela trabalha com a massoterapia. Então, uma das formas da gente, uma das terapêuticas da leitura corporal é a massagem. Como psicóloga, eu não achei muito legal trabalhar com a massagem e eu encontrei na hipnose o recurso ideal. Porque eu não preciso tocar a pessoa para eu acessar o que está bloqueando ela. E é legal pensar que a linguagem corporal é uma linguagem meio cifrada, não é algo que a gente está querendo colocar para fora, mas que está sendo externalizada porque a gente está pensando dessa forma e não quer exatamente dizer. Mas quando vem a hipnose, tem uma correspondência, o que eu estou falando de verdade, no meu profundo inconsciente, também tem a ver com minha postura corporal? Vamos fazer então uma distinção entre a leitura e a linguagem. A linguagem corporal é a minha posição. Estou aqui. Seguro o queixo, ponho a mão no meu pensamento, ou aqui, estou quebrando a cabeça. Essa sinalização, ela vem da linguagem corporal. Se eu cruzar os braços, não vai ser só porque eu estou começando a sentir frio. Você está sentindo frio? Não, eu estou bem. Olha, gente, eu gostaria só de esclarecer aqui muito... a temperatura de 16 graus, por uma questão, sabe, quando eu assinei o contrato aqui com o canal Viver Brasil, uma das exigências foi essa, temperatura do estúdio 16 graus, está no contrato. Se preparem. Mas a como Lídia eu estou numa... Bento fica aqui, virou esquimó agora, menina de Ibirité, agora acho que virou esquimó. Já bem preparada. Virou iglu. Né? Mas eu posso, então, cruzar os braços e posso dizer que isso, então, de acordo com o contexto, está relacionado ao ambiente, isso poderia ser frio. Você é de Conselheiro Lafayette, vai sentir frio aqui? Não vai. Aqui eu não posso sentir frio, né? Agora, se eu chego aqui, olho para você e cruzo os braços e fecho o rosto, tem uma coisa fechada aí. Tem alguma coisa errada. Você vai fazer a leitura de que eu não estou aberta à comunicação. Mas como eu sou uma pessoa expansiva, né? Eu não vou ficar de braço cruzado ainda mais aqui. Então, a linguagem corporal mostra o gestual. A leitura corporal, ela vai dizer o seguinte: aquela dor que você sente no joelho, que você já fez várias cirurgias e não conseguiu resolver, não conseguiu sanar, e o médico já disse, já não tem mais o que fazer. O joelho é uma área que fala da sua valorização pessoal, do seu alto valor. E quando chega uma pessoa, então, com comprometimento de joelho, eu vou olhar para a pessoa e posso até dizer para ela, e vou mostrar isso para ela no mapa da leitura corporal, mas ela vai ficar meio sem entender ainda
O que desencadeou isso? E aí é a hora que vem a hipnose. Ah, a hipnose vai fechar esse... Vai juntar o fio da meada. Vai dar o laço O final. laço, que legal. Tá? Porque nós vamos acessar aquela informação e a gente vai fazer o desbloqueio, que a gente chama, daquela área. E essa leitura corporal, ela tem sutilezas, assim, por exemplo, você falou do joelho, mas tem uma diferença do joelho direito para o joelho esquerdo? Tornozelo direito e esquerdo? Sim. O nosso lado direito vai falar da nossa relação com o mundo, com as pessoas. Então, todo comprometimento de lado direito vai falar dessa relação. E todo comprometimento que eu tiver comigo, toda a interação que eu tiver comigo e todo impacto que tiver nesse lado esquerdo, está falando dessa relação que eu tenho comigo. Então, bati os dois joelhos. Opa, vamos ver aí, a relação com as pessoas é a sua relação com você. Tá. Mas então, geralmente... o lado direito é a relação com o mundo. Isso. O lado esquerdo, a relação interna. Comigo mesmo. Seu autorrelacionamento. Isso. Até uma espinha. Surgiu uma espinha aqui, surgiu uma espinha aqui. Mas aí eu pergunto para a pessoa, por que você está com as espinhas só de um lado? Ela fala, não sei. Vamos analisar então a sua relação com o mundo, a sua relação com as pessoas? Por que do outro lado não tem? Aí a própria pessoa sinaliza, e ela fala, mas eu estou sentindo uma dor no joelho, do lado oposto, vamos entender o que é. A espinha fala de maturidade, fala dos nossos hormônios também, e a gente tem faixas do rosto. Então, assim, são muitas coisas para a gente falar. Ombro. Muita coisa. Ombro, geralmente, a gente está considerando, é bem literal mesmo a leitura. Você imaginar o seguinte, eu sinto muitas dores nos ombros, eu estou aqui sentindo que eu estou carregando o mundo nas costas. Então, é essa associação exata que a gente faz. O Atlas carrega o mundo nas costas. E aí, quando as pessoas falam, estou me sentindo sobrecarregado, como que tá? Aqui é uma área, que a gente tem um mapa, onde mostra cada uma das áreas das costas. Então, começando por aqui, e aí sem contar a cabeça, sem contar pescoços, torcicolos, também tem outra leitura. A gente está dizendo que a pessoa carrega o mundo nas costas. Ela está fazendo além do que ela precisaria, do que ela poderia. Está pesado. Responsabilidades assumidas em excesso. E aí, Carol, tem uma coisa interessante também, que é quando a pessoa começa eu falei no início, né, tirar os freios. Porque você está ali, está observando, olha, por que está mais do lado aqui? O que está do lado ali? Você está caminhando ali, tem um mapa que você está desbravando. Mas a gente sabe que um mapa não é um território. Essa é uma frase psicanalítica ótima, né? Sim, um mapa sim. não é um território. Um mapa, por mais que ele indique ali a rua, ali uma esquina, uma montanha, a montanha, a rua e a esquina são muito maiores, né? Exatamente. E a gente é assim Exatamente. também, né? Aí é na hipnose que esse freio vai ser rompido? O freio moral, o freio do medo, do receio? Sim, porque a pessoa vai chegar com os incômodos, vai dizer que tem coisas na vida dela que ela não está conseguindo resolver e vai dizer que ela já tentou outras coisas. Ou ela pode estar começando naquele momento, mas ela quer efetivamente resolver e não ficar por muito tempo num processo terapêutico, buscando respostas sem ter muita certeza da real origem ali das situações. Sei. Então, quando a gente começa, numa primeira sessão, a gente vai fazer o levantamento do que está acontecendo com ela, fazer a anamnese, e já nessa primeira sessão já identificar muita coisa. Porque eu falo, vamos passar um scanner em você. E aí você faz aquela cena mesmo do universo virtual, né? Vamos passar um scanner e vamos entender, mas traz para mim o que você percebe em você que te incomoda. As dores, os incômodos todos físicos. E quando ela vai para um momento em que ela vai fazer a hipnose, a gente consegue acessar aquele incômodo associando fatos que aconteceram na vida dela. E aí fica cada vez mais claro. Hoje eu participei de uma reunião e a gente estava conversando sobre isso, sobre que não existe mais a separação de saúde física e saúde mental, né? Acho que a pandemia nos mostrou um pouco isso, né? A questão da necessidade da imunidade, a cabeça boa com imunidade boa e o contrário, né? Cabeça Sim. ruim, imunidade baixa. Sim. Então, cada vez mais a gente caminha para isso, né? Não tem mais separação, né? Então, quando ela vai falar isso com você, talvez ali são investigados problemas variadíssimos ligados a
obesidade, diabetes, inatividade física, problemas orgânicos de fato, Tudo. né? Vamos trazer um caso de obesidade. Fiz um atendimento. A pessoa veio de São Paulo, falou, Carol, eu quero fazer uma sessão de hipnose. Hoje em dia eu não faço dessa forma, porque eu acho que eu tenho a certeza de que tem que ter o acompanhamento, né? Começo, meio e fim, no mínimo. Mas ela veio e precisava fazer uma sessão. Nós fizemos uma sessão de hipnose. E ela me disse o seguinte, eu tenho um problema sério com a minha compulsão alimentar. Eu como em quantidade, levanto, como de madrugada e eu não sei por que eu faço isso. Falei, então vamos localizar. Hipnose, então estado de relaxamento. Ela entra em contato com ela e a gente vai acessar através das técnicas para esse acesso, ela vai acessar essa memória. 7 anos de idade, ela com um prato de comida na frente da televisão assistindo desenho. E comendo e assistindo desenho. Ela estava assistindo o desenho, ela estava dentro do desenho, porque nesse universo, né, com essa imaginação toda acontecendo, e jogando a comida para dentro. Qual que é a função do alimento naquela hora? Que atenção que ela estava prestando ali para o sabor do alimento, para quanto que ela estava comendo? Não tinha. E ela relata que foi assim por muitos anos. E a mãe ainda falava, come rápido que nós temos que ir, está na hora de ir para a aula já. Então, era jogar a comida para dentro. Ela estava almoçando. Estava almoçando. Então, dali, a gente foi trabalhar esse aspecto, eu encaminhei ela para uma outra pessoa para dar sequência lá, e falei para ela o seguinte, enquanto você não prestar atenção no que você come, você não vai saber a quantidade, você não vai saber se aquilo vai te fazer mal, você só vai jogar para dentro, como você fazia lá aos 7 anos. Então, a hipnose nos ajuda a localizar o fato. E aí tem pessoas que falam, mas eu posso criar o fato, mas isso pode não ser real, isso... Pode? Pode, a gente pode criar coisas. Algo que foi revisto, revivido, pode não ser. Não vai ser exatamente como foi, porque a gente já não é mais a mesma pessoa. Mas pode ser algo que pode estar decodificado. Mas o que importa para a gente? O que a gente tem que realmente considerar? Se aquilo ali serviu para ajudar a pessoa, está tudo certo. Está tudo certo. Independente do que vier. Qual é o processo que você usa para chegar na hipnose, para chegar, por exemplo, essa moça, essa investigação aí, né? Foi muito rigorosa. O que se usa? É pêndulo? Nada. Que é? Nada? Fala. Existem 2 formatos de hipnose. A hipnose clássica e aí a hipnose ericksoniana. Existem técnicas, abordagens também dentro da hipnose, como existe na psicologia. Existe uma hipnose que é quando você vai verbalizar e vai direcionar com o script a pessoa. Então agora você vai descer uma escada, vai entrar aqui, vai abrir uma porta e por aí vai. São vários scripts. A pessoa vai ouvir uma história e vai seguir aquela história. Na meditação guiada tem também esses elementos. Muito isso, de visualização, isso. Né? Então você entra no estado de relaxamento a partir de um script, ok? Então existe esse formato. E existe um formato que é a hipnose não verbal. Significa que, através de sons, a pessoa vai acessar esse estado de relaxamento e vai acessar essas informações. Tô achando que você me deu uma hipnotizada aqui, assim, de leve, hein? Porque tem a hipnose também conversacional. Eu sei, tô Yes. com medo. Tá? Eu descobri depois que eu já estava fazendo. Quando eu estava fazendo o curso de hipnose, eu descobri que eu tinha essa técnica, mas já era minha. Sim. Porque a gente, através da fala, a gente pode modular o nosso tom, nosso timbre, o tom de voz, a velocidade, o conteúdo, as pausas, e a gente fazer com que a pessoa entre no que a gente quer que ela perceba ali. Quando você está na consulta ali, você avalia a melhor forma de abordagem, a melhor técnica que vai ser usada? Ou Sim. é o paciente que escolhe e discute? Eu tenho tem situações em que eu não uso a hipnose, porque eu já consigo trabalhar com as pessoas dentro da sessão, sem a necessidade de falar, agora vamos fazer a hipnose. Tá. Então, dependendo do conteúdo, dependendo do nível que a pessoa está, do emocional, eu consigo fazer esse acesso. E, inclusive, acessar memórias. A pessoa dizer, olha, tem 2 anos que eu faço terapia, eu não tinha parado para pensar nesse fato que você me falou agora. Às vezes eu falo, fecha o olho um pouquinho e conecta com o fato agora. Ela vai e ela acessa a memória. Muito bem, eu vou chamar o intervalo, porque daqui a pouco eu vou ficar comendo cebola achando que é maçã, vou ficar hipnotizado, Carol.
Muito obrigado Obrigada pelas a você. informações, volte sempre. É muito interessante falar sobre isso de forma séria, de forma responsável, né? Que é isso que é importante. A informação também é remédio, né, Carol? Sim, exatamente. Agradeço demais o convite mais uma vez. Sempre e vamos ver bem-vinda. qual que vai ser o próximo tema aí que eu estarei aqui. Com certeza, em breve, em breve. A gente vai fazer um rápido intervalo, depois a gente vai falar sobre QI. Será que isso é realmente uma definição objetiva e definitiva sobre a nossa inteligência? Depois do intervalo,